Então, pessoal, retomando, se eu for medir todas as dimensões da minha vida, né, em termos de nicho, aquilo que eu faço no meu cotidiano, né, eu me alimento, eu me desloco, eu me relaciono, eu dou aula, né, eu tenho que ler, eu tenho que respirar, eu tenho que fazer uma série de coisas, né? Se eu transformar cada verbo desse, né, do que eu faço, em um eixo desse aqui, eu não vou ter só 3 eixos, vocês concordam? Eu vou ter vários eixos. E tudo que eu faço tem um limite. Eu só consigo correr de velocidade zero até velocidade 20 km por hora, sei lá, nem sei. Então, eu vou ter no meu eixo velocidade como é que se diz? Um intervalo, né? Se eu for falar eu consigo respirar embaixo d'água, e se eu transformar isso em um eixo, eu tenho um tempo de respiração embaixo d'água que vai até 1 minuto, né? De 0 a 1 minuto. Então, cada espécie, cada indivíduo, ele apresenta uma condição específica que pode ser medida, né? E esse modelo hipervolumétrico que vocês estão vendo aqui, como o nome está falando, modelo. A partir dele você consegue compreender o que é que uma espécie, como o nicho de espécie pode ser compreendido, né? Se eu pegar outra espécie e colocasse aqui, se eu pegasse aqui nesse gráfico, eu poderia dizer que o outro cubo, né? Se eu pudesse colocar outro cubo aqui representando uma outra espécie e ela ficasse em uma outra posição mais à frente, aqui, por exemplo, onde está o mouse, né? A gente teria uma espécie com condições muito mais próximas de limites inferiores, né? Se você pegar esse quadrado aqui, ó, fizer um cubo aqui nessa área, você vai perceber que ele tem limites muito mais próximos, né, de valores menores do que esse aqui, que são mais intermediários, ok? É por isso que o nicho ecológico é hipervolumétrico, tá certo? Esse é o conceito mais disseminado hoje pela ecologia, né, mais aceito. Antes de eu falar sobre nicho fundamental e realizado, eu vou tentar mostrar uma outra representação do que seria o nicho, através de um gráfico de 2 dimensões, tá? Aqui a gente está falando da utilização de recursos, né? Alimentos, por exemplo, da espécie A e da espécie B. Observe essas duas curvas em forma de sino, né? Você tem uma espécie A que ela utiliza recursos até esse ponto aqui, né? A espécie B também utiliza recursos nessa medida aqui. Então, se a gente for olhar para o eixo Y, esse vertical, as duas têm valores semelhantes. Agora, o eixo B, ou a espécie B, ela começa desse ponto aqui, ó. Quando a gente olha para o eixo X, elas não iniciam suas atividades, seus intervalos, melhor dizendo, no mesmo ponto. O intervalo, né, de nicho, né, a largura do nicho da espécie A, ela começa no ponto zero. O ponto B, ela começa mais à frente, tá? Apesar de eles terem um nível máximo de utilização de recurso muito igual, certo? Há uma faixa aqui de largura de nicho dos dois que é chamada de sobreposição. Ou seja, aquilo que a espécie faz, a espécie A faz, a espécie B faz também, e está representada aqui por esse intervalo de sobreposição, certo? E aí a gente vai dizer a você o que vai acontecer aqui quando há sobreposição de nicho. Então, vamos olhar aqui para esse diagrama B. Você tem nichos não sobrepostos. O que vocês acham que vão acontecer aqui com essas espécies? Se elas têm nichos que não se sobrepõem, elas vão poder fazer suas atividades sem competição, né? Elas não vão chocar os seus interesses de alimentação, por exemplo, de utilização de recursos. Cada um aqui, essa representação é muito interessante, porque ela mostra mais claramente que esses nichos eles não se sobrepõem, né? Cada espécie ela está com o seu alimento específico. Agora, se a gente vem para cá, para esse diagrama inferior do B,
você vai ver que há uma porção de sobreposição, e havendo sobreposição de nicho, há uma tendência muito grande pela especialização. Vou repetir. Quando houver sobreposição de nicho, haverá uma tendência natural de que as espécies criem suas especializações, suas adaptações, ok? Mas isso não se dá de ontem para hoje. Isso é um processo evolutivo de muitos anos. Tudo que acontece com uma espécie é resultado de adaptações evolutivas, certo? Eu acho que aqui dá para a gente compreender melhor o que é intervalo de nicho, largura de nicho e sobreposição de nicho. Bom, agora sim, o nicho fundamental também diferente de nicho realizado. O nicho fundamental já é um desdobramento do conceito de nicho, né? O fundamental é o hipervolume máximo, ou seja, é aquele espaço teórico, né? Aquela dimensão teórica máxima que uma espécie pode ter, né? É tudo aquilo que ele conseguiria fazer se não houvessem restrições do meio e se não houvessem restrições de outras espécies, ok? Isso é nicho fundamental. O nicho realizado já é o contrário, é a hipervolume mínimo, ou seja, é aquilo que você consegue fazer minimamente, tudo que aquilo que uma espécie consegue fazer minimamente, quando está submetido a interferências ou restrições do meio ou de outras espécies. Qual dos dois é mais teórico? É teórico, o de cima ou de baixo? O mais teórico, o teórico é o nicho fundamental, né? Porque o nicho realizado é aquilo, é a prática do dia a dia, são as restrições, né, impostas pelo meio e pelas espécies. Ninguém vive de boa inteiramente, indefinidamente. Então, de nicho era isso aí. Vamos passar para a coexistência. Deixa eu só verificar aqui o horário. Eu não pretendo me alongar muito, fazer aulas curtas para que vocês possam ter condições de assistir. Então, vamos lá. Outro conceito importante, gente, que tem relação com o nicho, é o conceito de coexistência. O nome já está dizendo, né? Coexistência é existência no mesmo tempo e no mesmo espaço, né? Existir ao mesmo tempo. Então, as espécies, elas coexistem. Há espécies que coexistem, há espécies que não coexistem. Por exemplo, a gente não coexiste com baleias, né? A gente não usa os mesmos recursos, a gente não usa o mesmo lugar e o mesmo tempo, né? A gente não está no mesmo lugar no mesmo tempo que as baleias. A gente pode até estar em um determinado momento, mas a gente não existe, a gente não sobrevive com esses animais, por exemplo. Tá? Então, a coexistência ela tem uma relação com o tempo e com o espaço, e mais ainda com os nichos. Só é possível coexistir espécies que apresentam nichos diferentes ou conflitos funcionais bem definidos, né? Primeiro, nichos distintos. O que seriam nichos distintos? Seriam aquelas espécies que têm papéis diferentes no meio, né? Por exemplo, eu sou um produtor, ou seja, eu sou uma planta, eu produzo meu próprio alimento, eu produzo energia para o ecossistema, né? Eu converto energia solar em glicose. Então, eu sou um produtor. O meu papel no ecossistema é bem diferente do consumidor primário. Já já eu vou falar sobre isso aí, tá? Mas só para dizer, o papel que uma planta tem é diferente do papel que um gafanhoto tem, que uma formiga tem, né? Que um besouro tem, ou que uma bactéria tem. Okay? Então, se nós temos nichos diferentes, isso significa que nós temos interesses e atividades diferentes no ecossistema, ok? Então, nesse caso, nós teríamos, para sobreviver, né, partição de recursos. Né? Isso também é uma possibilidade. Né? Vamos supor que... Observe essas três figuras aqui. Né? Eles são marsupiais aqui do Novo Mundo. Né? O gambá, a cuíca, tem um outro gambazinho aqui. São espécies diferentes. Eles sobrevivem no mesmo local,
um ambiente florestal, eles utilizam basicamente os mesmos recursos, né? Alguns são, a maioria deles, frugívoros e insetívoros, usam árvores, né? Então eles fazem atividades muito semelhantes, tá? Apesar de que a forma como eles utilizam o recurso é diferente, porque um tem um horário de forrageamento diferente do outro, ou seja, eu gosto de comer inseto, o outro também gosta de comer inseto, só que eu vou comer inseto a partir de tal horário. Essa organização, entre aspas, na natureza, ela existe, né? E isso faz com que as espécies não entrem em competição entre si. Então, esse ajuste que as espécies desenvolveram evolutivamente permite que haja uma coexistência, né? Então, o ajuste de nicho, através da partição de recursos, né, é um fator que permite a coexistência. Então, a partição de recursos é isso. Eu tenho um interesse em me alimentar de formiga, você também tem, mas para que a gente não entre em competição, você só vai comer as formigas a partir de tal horário, e eu vou comer a partir de tal horário em uma determinada quantidade. O meu estômago só consegue digerir saúvas, o seu estômago só consegue digerir cortadeiras. Se bem que cortadeira e saúva é a mesma coisa, mas outros tipos de formiga, né? Então, há uma partição de recursos, uma forma de compartilhar recursos semelhantes ou iguais. Isso evitaria a competição, né, e favoreceria a coexistência. Outra forma também de nicho distinto cada espécie ela tem uma condição, como vocês já sabem, né? Bom, vamos supor que o opossum, que é esse bicho aqui, esse gambá, bem conhecido de vocês aqui, ele sobrevive em temperaturas menos elevadas do que o gambazinho aqui pardo. Isso significa o quê? Que nos dias mais frios os ambientes estarão mais favoráveis ao meu forrageamento, à minha procura por alimentos. Já esse gambazinho aqui que só curte forragear altas horas da noite e em temperaturas mais baixas ou mais elevadas, ele não vai competir com esse gambá, simplesmente porque eles têm condições diferentes de atividade. Observem aquele gráfico, né? O multidimensional, tá? O nicho hipervolumétrico é isso. Há condições específicas para a atividade das espécies que permitem que elas coexistam sem competir. Beleza? Bom, outro ponto importante são os conflitos funcionais. O que seriam esses conflitos funcionais? Né? Observe, cada espécie apresenta um sucesso em alguma combinação de condições. É mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. O opossum, que é esse aqui, mais, né, o preto e branco, ele não tem apenas uma condição que faz dele forragear melhor do que o outro. Ele trabalha em um conjunto de combinações, de condições combinadas, que permitem que ele tenha sucesso na utilização de determinados recursos, enquanto o outro também tem, só que condições específicas para ele, né? Como temperatura, o tamanho do estômago, a capacidade de digerir celulose, por aí vai. Então, há um conjunto de condições que favorecem mais uma espécie do que outra, a ponto deles não competirem, certo? A ponto de não apresentarem conflitos funcionais, certo? Então, é exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês sobre nicho e coexistência. Deixa eu ver aqui se eu conseguiria. Eu tenho 32 minutos de fala. Eu vou ficar por aqui, tá? Depois eu mando outros vídeos para vocês, para não se estender demais e vocês terem condições de compreender. Beleza? Então é isso. Até a próxima. A gente se vê. Na próxima semana eu mando mais, além da nossa aula síncrona, que aí, caso vocês tenham dúvida, vocês já podem tirar na aula síncrona também. Valeu? Um grande abraço, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Valeu.